meus queridos, tudo bom? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala sobre força e leis de Newton. A questão diz o seguinte: sobre uma caixa de massa 120 kg atua uma força horizontal constante F de intensidade 600 newtons. Então a massa é 120, uma força F constante horizontal de valor 600 newtons. A caixa encontra-se sobre uma superfície horizontal em um local no qual a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a aceleração da caixa seja constante, de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e tenha a mesma orientação da força F, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa deve ser de... Então nós queremos descobrir isso, né? O coeficiente de atrito cinético. Bom, aqui nessa questão é interessante fazer um desenho para visualizar tudo, né? Conseguir ter uma noção geral da coisa. Então nós temos um objeto, não precisa ser um desenho muito detalhado, mas com as informações que a questão te deu. Então nós temos ali um objeto, uma caixa, né? Com uma massa de 120 kg. Sobre esse objeto atua uma força F de 600 newtons. Esse objeto ele tem que adquirir uma aceleração, né, de 2 metros por segundo ao quadrado no mesmo sentido e direção da força F, na mesma orientação da força F. E nós temos também a aceleração da gravidade, que a questão manda usar como 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado, que está associado ao peso desse corpo. Além disso, nós queremos descobrir, conforme a questão me pede, né, o coeficiente de atrito cinético. Quando a questão me pede isso, então a gente tem que supor que vai existir um atrito nessa situação. O atrito ele tem que ser contrário ao sentido do arraste. Como eu fiz o desenho da caixa sendo empurrada para a direita, ela arrasta para a direita, com aceleração para a direita. O atrito, a força de atrito cinética, ela tem que ser para a esquerda, então contrário ao sentido do arraste desse corpo. Agora eu tenho uma noção geral da situação e eu já sei como trabalhar, tá? Antes disso, antes de a gente começar a fazer a questão, vale lembrar o seguinte: nessa questão a gente vai ter que usar a força normal. Então eu já vou calcular ela, já vou mostrar como a gente encontra para depois não ficar enrolado. Olha só, a gente tem ali o peso. Além das forças que eu coloquei, a gente tem o peso que puxa esse corpo para baixo, né? A força que a Terra faz sobre ele. E temos a normal, que é a força que o solo faz sobre ele, a força de sustentação do solo, que é para cima. Só que esse corpo ele não adquire aceleração nem para cima nem para baixo. Isso significa o quê? Significa que nessa direção, na direção vertical, a força resultante é zero. Ou seja, em módulo, a força normal e o peso são iguais nessa situação. E é muito comum isso acontecer, né, em situações onde o corpo se encontra num plano horizontal. O peso para baixo, a normal para cima e eles serem em módulo igual. Então eu posso encontrar a normal nesse caso fazendo massa vezes gravidade. A gente sabe que a massa desse corpo é 120 e que a gravidade é 10. Ou seja, então a normal e o peso, que são iguais em módulo, tem um valor de 1.200 newtons. Isso é que eu vou usar depois para fazer o cálculo ali, beleza? Bom, como que a gente vai encontrar então o coeficiente de atrito? A primeira coisa é encontrar a força de atrito dessa situação. E para encontrar a força de atrito, eu vou aplicar a segunda lei. Tá? Vou aplicar aqui no cantinho a segunda lei. Deixa eu separar aqui para não ficar muito embolado, mas eu vou aplicar aqui no cantinho. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. Então eu vou aplicar ela sobre o sistema ali, que é uma caixa de 120 kg. O que é a força resultante? A força resultante é a somatória vetorial das forças que agem sobre o corpo. No caso, é a somatória vetorial da força F de 600 newtons com a força de atrito cinético. Como eu quero que o corpo acelere para o lado da força F, eu sei que ela é a maior, então eu vou fazer a força F menos a força de atrito cinético. Lembra que a força resultante é a somatória vetorial. Como um vetor é oposto ao outro, acaba dando uma subtração. Então a força resultante vai sair daqui. A massa que eu vou colocar e a aceleração são as informações que a questão me deu. Aí eu boto ali, ó, força F vale 600
A força de atrito cinético eu não sei, a massa é 120 e a aceleração é 2, conforme a questão. Passo aquele 600 para o outro lado. Primeiro eu vou multiplicar aqui, né? 120 vezes 2, então vai ficar 240. Vou reescrever aqui, força de atrito cinético, 240. O 600 vai passar para o outro lado, então vai ficar menos força de atrito cinético igual a 240 menos 600. E terminando essa conta, vai ficar então menos força de atrito cinético igual a menos 360 newtons. Como eu não quero descobrir o negativo da força de atrito cinético, né, eu quero descobrir o positivo dela, a gente faz aquela jogadinha de multiplicar os dois lados por menos 1. É uma maneira só de positivar a situação toda, né? Menos 1 e multiplica aqui por menos 1 também. Aí simplesmente a gente vai fazer a troca de sinais, né? Força de atrito cinético é igual a 360 newtons. Beleza, achamos a força de atrito cinético. Agora com ela em mãos, eu vou aplicar a fórmula de força de atrito cinético, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, e vou descobrir o coeficiente. A força de atrito cinético descobrimos agora como sendo 360. O coeficiente é o que eu quero, e a normal eu descobri lá no início, que é 1.200 igual ao peso. Essa força normal ela passa dividindo, então fica 360 dividido por 1.200 e encontra um coeficiente de atrito cinético equivalente à divisão disso aí. A gente pode simplificar, cortar os zeros ali, né? 36 por 120, e a resposta dessa divisão vai dar 0,3. Sem unidade, né? Porque o coeficiente é uma grandeza adimensional. E é isso, 0,3 é o valor do coeficiente entre a superfície e a caixa. Isso me leva direto para a resposta da alternativa C, que é a resposta dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!